Vamos lá. Bom dia, galera. Meu nome é Samuel Nascimento e vamos pro jogo que está no ar pela Web Rádio Conectados, em retransmissão pela Rádio Nova Santo André, Rádio Positiva Roca Salles, Rádio Mix Music e Princesa Web Rádio de Quirinópolis. E com som e imagem pela página do Vamos Pro Jogo no Facebook. Acessem. Bom dia, Carol. Oi, Samu, bom dia! Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Depois de 2 meses, estamos de volta, dois meses de férias. Pois é, hoje a gente está desfalcado, nosso chefe Vinícius Bacelar. Já meteu o chinelinho, já? Pois é, no primeiro do ano, olha para você ver. Eu quero ver qual vai ser a justificativa, tá? Tipo aqueles jogadores que se apresentam depois de 3, 4 dias, que vai chegar somem do treino, exato, né? Vai tomar multa. É igual, tem um no Santos que é bem parecido, né? Vai embora, desaparece, né? E é um garoto, não ganhou nada. Pois é. O Roma já não é mais um garoto, não. Pois é, mas enfim, o programa de hoje vai ser bem legal. 2 meses aí, né? Praticamente fora do ar. Tanta coisa aconteceu, hein, Samu? Aconteceu. Quando o Flamengo foi campeão, a gente já não tava mais no ar, né? Já é um título velho. Não, mas também era o Flamengo, eu também nem queria dar moral pro Flamengo. Que isso, não. Os ouvintes não vão gostar, né? E como foi as férias, Carolzinha? Foi tudo bem. O que você fez aos sábados de manhã? Pagou os treinos? Paguei os treinos, eu dei uma corridinha, joguei um tênis. E você fez parkour em Taubaté? Já que você tava ali do lado? Fez? Não. Gente, que coisa essa matéria, que né, sucesso, Samu? né? Não, eu acompanho a esposa do zagueiro do São Paulo, o Bruno Alves, e ela sempre posta ele em momentos descontraídos, e até ele tá fazendo piada disso. É, que a gente deixe claro que não é uma piada com o esporte, né? Mas sim contra a matéria que foi feita num momento totalmente despreparado aí da repórter. Parecia que não entendia muito bem o que estava acontecendo para poder expor as pessoas que estavam, enfim, fazendo e iniciando o esporte, né? Mas enfim, tá Taubaté, né? Do jeito certo ou errado, fez sucesso, né? Sucesso. Todo mundo teve conhecimento da matéria. Exatamente, não. exatamente. Não, isso aí eu acho que, sei lá, é legal. A gente brinca tudo, mas... Pô, é legal, porque não é a gente que tava lá fazendo, né? Não, mas também não tá ridicularizando as pessoas. Não, mas Taubaté sempre aparece nas manchetes com algo inusitado. Diferente, mas enfim. Né? Exatamente, enfim. Bom, mas vamos lá, então vamos começar falando aí, né? Começou o futebol brasileiro 2020, começou com a Copinha, primeiro campeonato aí sempre inaugurando logo no dia 2 de janeiro. Na final tivemos Grêmio Internacional, um Grenal aí. Acho que pela primeira vez na Copinha. Pela primeira vez na final, exatamente. Eu confesso pra você que, assim, até fiquei surpresa por ter um clássico do Sul na final. E eu acho que vale muito a gente dizer aqui que o Pacaembu estava lotado. Os ingressos se esgotaram. Isso é bem legal. Tinha alguns amigos gaúchos não, baiano, que torce pro Grêmio. Olha que loucura que tava lá. Eric, um abraço. Foi lá, perdeu, mas assim, é um momento legal a Copinha. Exatamente, é isso que eu queria destacar. Para começar, que foi um jogo bem legal para quem até assistiu pela TV, até eu acho que pela rivalidade, né? Foi o primeiro encontro de Internacional e Grêmio no Sub-20 aí do ano. Já tem toda aquela rivalidade local e, enfim, o Grêmio e o Inter aí, eu acho que sobe, né? A vontade de vencer. Mas ali quem saísse campeão nesse jogo ia fazer, enfim, ia ser merecido esse campeonato. Mas eu acho que vale a gente destacar isso, realmente, que as pessoas gostam. Se tiver um campeonato bem organizado, que realmente que seja uma atração para você ir com a sua família, porque acaba sendo uma competição de família. Porque nos jogos... virou uma marca, né, em São Paulo. Exatamente. Termina no dia do aniversário de São Paulo, num horário legal pra família, o jogo num estádio às 10 bacana. horas, num jogo que tem a cara, num estádio que tem a cara de São Paulo, Exato, né? Eu adoro o Pacaembu. Pra mim é um dos melhores estádios pra se ver jogo aqui em São Paulo. E, enfim, acho que foi muito legal, assim, um título que um jogo merecido. emocionante, né? Sim, um jogo de um empate ali, aquele Grenal todo, expulsão na comemoração. E isso é uma coisa chata, isso é uma né? coisa que tem que mudar no futebol. A gente tem que dar cartão pra quem faz falta, pra quem estraga o jogo.
quem comemora, não importa como, vai na grade, tira a camisa, pô, isso aí é o que torna o o futebol momento mais legal, né? Deixa os caras, pô. Agora você vai lá e amarela. Aí que é injusto. Amarelo o cara que foi na grade, quer dizer, acabou expulsando, porque era o segundo amarelo. Sim. O cara que foi na grade, aí o que deu pontapé o jogo inteiro continua jogando. Então a gente faz presta um desserviço ao futebol. Vamos só lembrar que é a regra, né? O juiz só... Não, sim. A gente não tá assim, criticando o juiz coisas... pela atitude. A regra que tem que ser mudada. Exatamente. Alguém tem que ter um pouquinho mais de bom senso. Uma coisa, eu acho que desde que você não coloque as outras pessoas, o torcedor em risco, mas, pô, é um momento tão legal, sabe? Imagina quem tava na grade, atrás da bola né? por isso, Imagina quem tava na grade, Exato. chega o jogador, comemora ali, tem várias cenas de títulos antigos, né? Agora não muito. Jogador na grade, torcedor abraçando, que depois de ano fez reportagem por esse momento. De aparecer aquela foto abraçando um ídolo. Acho que tem até, recentemente, eu vi agora no final do ano um especial do Mundial do Corinthians, não, da Libertadores do Corinthians. E acho que o Paulinho vai na grade e tem um torcedor que abraça ele. E deu entrevista pro Globo Esporte, contou do dia, que foi emocionante. É um momento aí pra marcar, né? Não só a vida do jogador, ainda mais que tá na base. Todo jogador que tá na base, ele quer vencer uma Copa São Paulo. E, poxa, você fazer um gol no Pacaembu lotado contra o seu principal rival. Enfim, não sei. Eu só não gosto, Samu, quando tira a camisa. Porque eu acho que você tem... É o principal momento do jogo. Eu acho que você tem que os patrocinadores precisam aparecer. Mas você não acha Exatamente. que, tipo assim, sai o gol, tá de camisa, já tá aparecendo. A corridinha, tá de camisa, tá aparecendo. Depois tirou, aí é festa, aí joga pra cima. E, na moral... Mas é no momento que a câmera tá fechada, né? Todo mundo sabe quem é o patrocinador, isso e aquilo. Mas se você fosse o patrocinador, você ia querer que a foto do gol tivesse lá sua marca estampada no jornal. Você não ia querer ver abdômen de peitoral de ninguém, que é lá estampado minha marca. Não, isso é verdade, né? Bom, vamos pensar melhor sobre o assunto. Vamos mudar a regra do futebol. Vamos mudar amarelo, porque, pô... sei lá, vamos arrumar uma outra advertência aí. O clube pune o cara, porque se punir o cara não tira mais também. Não, se punir no salário, principalmente. Acabou. Puniu no salário, nunca mais ele tira a camisa. Bom, depois da Copinha, começou aí os estaduais pelo Brasil. Vamos falar principalmente do estadual Paulo, daqui, né? O Paulistão, né? Que esse ano tá com os 4 grandes, sem muitas surpresas. No quesito jogadores, mas no quesito técnico, até fiz um vídeo durante as nossas férias aí, eu acho que a grande sensação dos times paulistas são os técnicos. São os treinadores, né? Dos 4 grandes aí, o único que não mudou de treinador foi o São Paulo, né? E a gente falou... Mas não mudou, mas talvez seja o primeiro ano mesmo, porque ele pegou no finalzinho do ano passado, vamos até desconsiderar que ele estreou pelo São Paulo. Você acha que tem chance de ser o primeiro a mudar? Dos grandes? Primeiro a trocar? O futebol é um negócio muito complicado. Eu espero que não. Eu acho que o São Paulo tem que apostar num técnico, tem que dar pelo menos um ano de trabalho, não importa o que aconteça. Eu acho que a gente, nos últimos anos, trocou muitas vezes de treinador e provou que não encontrou a fórmula. Talvez o único treinador nesses últimos 10 anos que o São Paulo não conquistou títulos, conquistou apenas a Sul-Americana. O único que deu certo foi o Muricy, mas o Muricy dá certo a qualquer momento que ele chegar no São Paulo, pela identidade, pelo respeito, por tudo, pela bagagem toda que ele traz quando ele chega. O Muricy, infelizmente, não deve ser mais técnico, né? Vai continuar aí como comentarista, e um excelente comentarista. Não tem nem por que ir pra campo, porque deve ser estressante pra caramba. É gostoso, mas deve ser um estresse, uma cobrança incrível. Então o São Paulo tem que pegar alguém... Deixa trabalhar, cara. Então acreditou no Diniz, mas aí tem que acreditar mesmo. Não adianta, perder o primeiro clássico, tomou a primeira goleada, 3 derrotas seguidas, ficar ameaçando o cara. E eu acho que o São Paulo, o elenco, o treinador, diretoria, todo mundo tem que falar a mesma língua, chamando o torcedor para abraçar essa ideia. O São Paulo, se todo mundo abraçar, a chance de sucesso é muito maior do que ficar, 10 anos sem título cobrando, 7 anos sem título cobrando. Cadê o título de expressão? Libertadores é obrigação, isso e aquilo. Acho que São Paulo tem que... É uma reformulação, na verdade. Tem que se reinventar. E esse é o momento, né? Eu vejo assim. Luxemburgo, para mim, foi uma grande contratação do Palmeiras. Eu gosto muito. A gente já discutiu isso bastante aqui no programa, também, né? Para mim, é um dos melhores técnicos brasileiros. As pessoas falam que ele tá ultrapassado. Mas a visão de jogo que ele tem, para mim, é sensacional. Já começa que ele é aquele treinador que no primeiro tempo ele já mexe. E eu gosto disso. Eu não fico esperando até os 15 minutos do segundo tempo.
campo, ele consegue transformar o time ali dentro da partida. Eu só acho que o Palmeiras não pode queimar o Luxemburgo, assim como fez com o Filipão. Porque se queimar o Luxemburgo, eu sinceramente não vejo aí quem pode chegar, um técnico brasileiro para chegar e resolver os problemas do Palmeiras. Eu vejo o Palmeiras muito perdido em relação a treinador. Vai se tornar o São Paulo, né? O São Paulo passou por esse momento. Exato. Veio com o Muricy por muito tempo, depois se perdeu, não encontrou, não teve mais ninguém com identidade. Exatamente. Eu acho que a saída do Matos do Palmeiras, eu acho que vai fazer muito bem para o clube. Né? Não estou dentro do Palmeiras, não vivo os bastidores do Palmeiras, mas por tudo aquilo que a gente acompanha, que a gente lê, eu acho que essa mudança vai ser muito importante para o Palmeiras. Luxemburgo é um cara de personalidade. Muita personalidade. Eu acho que vai conseguir lidar aí com tantos talentos. Palmeiras foi um time que não contratou, apresentou ontem, né, sua primeira contratação. Teve algumas saídas, acho que são saídas que não vão fazer aí diferença, né? Exatamente, falta para essa temporada. Eu acho que agora é trabalhar, é dar tempo. Eu acredito muito no Palmeiras para essa temporada. Eu não sei se já para uma Libertadores, porque existe toda essa pressão em cima, né, de vencer. E esse é o grande problema. O problema é sempre a pressão. Acho que o projeto ele não pode ser abandonado. Acho que o Palmeiras ele começou um projeto desde 2014, foi quando ele se livrou do rebaixamento, 2014, 2015? Não, 2016? É Vinícius não. Que é bom de memória, né? Que ganhou a Copa do Brasil. Também não lembro. Vinícius está fazendo falta. Mas assim, ganhou Campeonato Brasileiro, ganhou Copa do Brasil. Assim, o time tá em outro patamar com relação aos grandes daqui da capital, financeiramente, eu digo, né? Então, assim, mantém um projeto. Mandou o Matos embora sem problema nenhum. Acho que acabou um ciclo, começa outro, mas não pode cair na pressão, no extracampo. Lógico, o torcedor quer ganhar. Ainda mais porque tem a zoeira, né? Pô, contratou 50 jogadores e não ganhou. A gente fica nessa zoeira, Não tem mundial. Não tem mundial, é isso e aquilo. Mas se você quer conquistar alguma coisa, é um planejamento e acreditar nele. Se no meio do caminho você mudar, você tá começando do zero de novo. E daqui um ano, 6 meses, um ano, que no futebol brasileiro é cada vez mais rápido, a pressão retorna novamente, você fica nesse ciclo de ficar toda hora recomeçando trabalhos. E eu acho que esse aí é o grande problema do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras ficou mal acostumado nos últimos anos a ganhar sempre títulos, então hoje ganhar paulista talvez não importa, ganhar brasileiro não importa, que é um negócio louco, né? Ganhar um brasileiro não importa, porque tá nessa obsessão pela Libertadores e pela zoeira do Mundial. Então acho que o torcedor palmeirense, um conselho, eu torço pra que dê tudo errado, porque sou São Paulino, mas pé no chão, apoia o time, que tem tudo pro projeto Palmeiras dar certo. Na verdade, eu acho que existe sim essa pressão da torcida, mas vejo também uma pressão muito grande da patrocinadora. Política, né? Exatamente, por política. É a gente tem aí, eu acho que daqui a 2 anos, eleição novamente no Palmeiras. E é claro pra gente que a patrocinadora do clube vai disputar aí a presidência do Palmeiras e ela tá ali, ela tá investindo esse dinheiro porque ela quer a marca dela exposta no mundo inteiro. Ou seja, estão em busca sim do Mundial. Exatamente. Então, enfim, eu acho que o Luxemburgo vai precisar contornar tudo isso, mas eu acho que ele é muito capaz. Então vejo um Palmeiras muito forte para esse ano. Voltando a falar do São Paulo, eu sou muito crítica ao trabalho do Diniz, né? Quem acompanha o Vamos Pro Jogo sabe disso. Mas eu não vejo que está sendo um mau trabalho. A gente até comentou, o São Paulo perdeu o último jogo treino aí em preparação para o Juventus por 1-0. Eu falei, gente, vamos ter calma, resultado de jogo treino não quer dizer nada, sabe? E nem para o Juventus, eu ainda falei, eu acho que quem precisa ter mais atenção com esse resultado, tá mais preocupado com esse resultado, era o Alex, o treinador do Juventus, porque, poxa, tem que manter o elenco do Juventus com os pés no chão, não é porque venceu o São Paulo no jogo treino que já entra aí como favorito e, enfim, vai desbancar todos os adversários. Eu vejo o São Paulo
sem muitas mudanças ainda, daquele jeito que a gente já vinha vendo no ano passado, mas eu acredito que é isso que você falou. Se der tempo, acho que o Diniz ainda pode melhorar esse time. Profeta já voltou, né? Voltou bem. Exato, exatamente. Isso é muito bom, porque é um cara que tem uma identidade com São Paulo, é um cara que a torcida gosta muito. Que bom que 2020 começou diferente para ele e que continue nessa toada, sem contusão, jogando bem. Aparentemente, a parte física tá ok, que ele já é um jogador mais velho, e o São Paulo vai ter que saber trabalhar, deixar ele descansar um pouquinho mais que os outros, colocar ele nos jogos chaves, mas já fico feliz pra caramba. E eu tava até vendo nesse último jogo contra a Ferroviária, em Araraquara, ele fez o gol idêntico alguns anos atrás. O que ele já tinha feito. Do mesmo jeito, exato, impressionante. Exato. Então, tomara que seja um ano... A única coisa que me preocupa do São Paulo eu não assisti o jogo do meio da semana, mas eu li que o Pato também teve até uma atuação regular. Falta aquilo ainda de teve chutar, boas chances de chutar no primeiro tempo, mais, acertou travessão. O Pato a gente fala várias vezes, ele tem talento, isso é inegável. Eu até gosto do Pato, da pessoa, assim. Só que parece que ele não consegue... se coloca, tem uma responsabilidade com o time. Parece que o time tá passando uma turbulência, o Pato tá tranquilo. O time tá ganhando tudo, o Pato tá tranquilo. Né? Exato, tá no quaquá. Exatamente. Então, assim, ele precisa sentir mais o jogo, sentir mais o clube, sentir mais o momento. Porque, com certeza, se colocar ali todas as opções de ataque, ele deve ser a com maior recurso. Né? Um cara com maior capacidade, mais talentoso. Tem o Anthony, que é mais novo aí, tá começando, mas ele é um cara já que, tá numa idade, já jogou fora, tem experiência. Então, se colocar a cabeça no lugar, tem tudo pra ser, não vou dizer uma liderança, porque eu acho que ele não tem esse perfil de liderança, mas tecnicamente uma liderança no ataque, né? Agora, você gosta do meio-campo mais experiente? Com o Hernanes, Dani Alves? Eu acho que o São Paulo perde, fica um meio-campo, acho que um pouco lento. Eu acho que tudo depende de jogo, mas essa não teria que ser a primeira opção de meio campo do São Paulo. Eu ainda queria ver o Dani Alves jogando de lateral. Eu acho que tem que fazer esse teste. E aí. Juan Fran no banco? Juan Fran no banco, o Igor Vinícius no banco. Igor Vinícius no banco? O Igor só tem que jogar um, né? Tá, ok. Não, você não tá confundindo com o Igor Gomes, não. Não, tudo bem, vamos lá. Não, é que eu não esperava que você falasse isso, mas tudo bem, vamos lá. Eu gostaria de ver o Daniel jogando na lateral direita e um meio-campo mais leve, um meio-campo mais rápido. Então, manteria só o Hernanes como esse jogador experiente. E eu acho que isso deve acontecer com a volta do Igor Gomes. O Igor Gomes voltando da seleção sub-23. E do Anthony também, porque são dois titulares. São dois titulares. Então, acho que isso aí vai mudar um pouquinho. Talvez nesse começo de ano o São Paulo tá atuando nessa formação com times com uma qualidade um pouco menor, então é aceitável. Talvez nos grandes clássicos, que nem com o Palmeiras, foi um 0x0 que o São Paulo até jogou bem. O pessoal falou assim, o Palmeiras dominou. Não vi isso. Talvez o Palmeiras tenha tido melhores oportunidades, mas foi um jogo muito igual. Exato. No primeiro tempo, acho que o São Paulo jogou muito bem. Acho que chegou com mais eficiência Daniel quando Alves chegou, perdeu né? um gol, que puta que pariu. Oi? Oi. Infelizmente perdeu, né? Mas assim, acho que o São Paulo ainda vai mudar um pouquinho a cara, vai ficar um time mais leve, um time mais rápido. E tem tudo pra engrenar, porque, assim, eu acredito no Diniz. Eu tô dando um voto, assim, de confiança nele já há muito tempo. Eu acho que tem tudo pra fazer um bom trabalho no São Paulo. E o São Paulo conseguir aí um título. O palmeirense tá dispensando o brasileiro, eu já tô contente com o Paulistão, viu? Faz muito tempo que eu não sei o que é ganhar um Paulistão. Eu sinto falta. E eu queria falar também um pouquinho, Samu, do setor defensivo. Eu achava que depois, na volta de tudo que aconteceu aí com a Arboleda, ele fosse sentir. Aparentemente tá tranquilo, né? Eu confesso pra você que não gostei da forma do gol comemorado, levado como piada, tudo que aconteceu. Mas será que foi mesmo? O Pablo deu uma entrevista no final do jogo. Dizendo que não, mas o Reinaldo deu uma entrevista dizendo que sim. E o Daniel Alves depois também foi firme em dizer que isso não tem que ser motivo de comemoração de um gol. E ainda falando do sistema defensivo, a permanência do Volpi, né? Foi o primeiro goleiro aí que conseguiu ter uma sequência boa aí depois do Rogério Ceni. Começou mal, depois engrenou e hoje passa uma confiança. Hoje eu já não me preocupo muito com a posição. Não me preocupo muito, mas ainda me preocupa. Mas é porque quem teve o Rogério Ceni vai sempre ficar preocupado, né? Esse é um ponto, né? A gente tinha um Pelé no gol.
Saiu o Pelé no gol, agora qualquer um. Eu acho que foi. Até gravei um vídeo aí para as redes sociais do Vamos pro Jogo dizendo que o torcedor São Paulino pode considerar o Volpi como reforço. Porque perder o Volpi no final do ano, o São Paulo teria que ir atrás de 2 goleiros. Pelo muito problema com o difícil Jean. no mercado alguém chegar com a personalidade de assumir a titularidade, tá tranquilo. Então ia ser mais um processo, mais um tempo esperando para descobrir quem seria o goleiro de São Paulo. Exatamente. Foi um belo reforço. Exatamente. Mas agora eu acho que ainda falta um atacante. Acho que o São Paulo teria aqui no mercado para buscar um goleador. Você viu, a gente mandou o Raniel lá pra Baixada. Tá dando resultado agora, coisa, né? Futebol é estranho, apesar que no ano passado eu tinha um pouco de receio com o Vitor Bueno, mas ele se mostrou muito eficiente. Ele mudou, eu mudei a minha percepção quanto a ele. Então acho que foi uma troca, acho que pro São Paulo até boa. O Raniel realmente, em 2019, no São Paulo não existiu. Então, que seja feliz jogando no Santos e vida que segue. Não, eu acho também. Eu acho que a permanência do Vitor Bueno é excelente. Fez o ano passado, principalmente do meio, mais pro final. Exatamente. Então eu acho aí que... Enfim, eu acho que é tempo, não sei se já para esse Campeonato Paulista, mas acho que dá pro Diniz aí dar uma cara. Olha, eu estou me rendendo ao Diniz. Tá vendo? 2020 começou diferente. É porque, na verdade, eu não acho que a culpa é dele. Eu acho que... Também acho que não. Entendeu? Eu acho que não é dele. Então, vamos dar essa chance. E eu acho que ele é o cara que pode recuperar o Pato. Se ele não recuperar... Poxa, ele chegou dando muita moral pro Pato. Então, minha preocupação é que eu acho que hoje ele não tá dando mais tanto essa moral. Não sei. Então, eu não sei se a relação deles é tão boa assim. Vendo de fora... Assim, pelo que eu conheço do Diniz, a relação do Diniz não é boa com ninguém. Então, eu já adorei ele. Então, eu sei disso. Porque o futebol é resultado, né? Então, a gente não precisa ser amigo lá dentro de campo, né? A gente só precisa fazer os gols, sair campeão. E se ganhar o Paulista, então... Pô. Se você fosse jogador, você não ia correr por um técnico que você não gostasse, que você não se desse bem? Não sei, viu? Eu sou um cara que eu gosto muito de ganhar, né? Você viu nas redes sociais ontem, né? Pois é, tá me desafiando até na quantidade de livros. Então eu tenho esse probleminha. Talvez eu ficasse puto, não tivesse uma relação boa, até com alguns atritos, mas dentro de campo a história é outra. Eu acho que qualquer problema que você tenha com o treinador, com o dirigente, o jogador de futebol ele tem que entender que ele indo bem, tudo melhora pra ele. Se ele quiser queimar o treinador, queimar o diretor, ele só tá piorando a situação dele no clube, a imagem, a carreira, tudo isso. Então o jogador ele precisa ter essa diferença. Beleza, acabou o jogo, a gente vai quebrar o pau no vestiário, nos treinos, aquilo. Entrou no jogo, campeão. Vamos mudar a vida aqui, todo mundo se abraça, comemora e já era. Acho que essa é a postura que o São Paulo tem que ter. Tem jogadores experientes que eu acho que pode fazer essa união, fazer esse elo. Manteve a diretoria, que eu acho que não teria que ter mandado embora Raí, Lugano, ninguém. Eu acho que o São Paulo, assim, tá no caminho certo. Torcendo muito que corra tudo bem. Na verdade, pra mim, a permanência desses ídolos do São Paulo é mais pra tirar a culpa da diretoria. Eu vejo eles... É uma parte política. Exatamente. Mas acho que mesmo com parte política, por torcedor, eu prefiro, mesmo no momento de crise, ver o Lugano do que ver um outro Zé Mané da profissão. Então, você prefere mais a torcida organizada, não? Mas eu não gosto de falar de organizar. Não, eu sei, mas quando eu falo de organizada é porque é ela que fica na porta do Morumbi depois do jogo pressionando, é ela que vai lá e puxa o muro. O Raí, o Lugano tem moral com a organizada. O muro do CT. O Lugano tem uma grande mas moral. Não vamos esquecer, se é pra gente pesar aí, não vamos esquecer o que o Raí foi pra história do São Paulo. Não pode, jamais. É grande, É um dos maiores, tem que respeitar. Agora me diz uma coisa, você acha que Palmeiras e São Paulo estão na frente de Santos e Corinthians? Eu acho que o Palmeiras está na frente, depois eu coloco Corinthians e São Paulo no momento aí que... Então, eu vejo um Corinthians meio perdido nesse começo de temporada. Eu acho que é muito de aposta. Eu acho, é que o São Paulo, como a gente já viu o final do Diniz o ano passado, a gente não tá tão preocupado. O Thiago Nunes, querendo ou não, começou seu trabalho agora em 2020, perdeu aí um jogo pra Ponte, tá acertando o time, também chegou pouquíssimas contratações, né? Assim, perdeu de o Cleison peso, né? ainda. Perdeu o Cleison, voltou Camacho, que trabalhou com ele no Atlético Paranaense. O Pedro, zagueiro. Exato, Atlético Paranaense. Chegou agora o Cantígio, né? Isso. Que, assim, eu não falo que conhecia. Jogou alguns jogos, jogou contra o Palmeiras, Libertadores, isso e aquilo, mas você não acompanha. Deu, assim, passou uma boa impressão.
jogou bem, um cara de personalidade. No final até arrumou uma confusão lá com o Roger. Aí eu já não gosto muito, né? Tava torcendo pro Roger naquela situação. O cara vem de fora, pá, isso aqui já chega. Mas você vê que é um cara de personalidade. Então talvez o Corinthians tenha acertado aí num jogador estrangeiro para compor ali esse meio campo, já que ele mandou Ralf embora e Jadson no momento que eu acho que a diretoria errou. E errou feio, não em não mandar embora, mas do jeito que aconteceu. Acho que foi um desrespeito com 2 jogadores que têm uma belíssima história no clube. O Jadson eu não curto muito, assim, posso te dizer. Não, eu também não curto. Eu curto muito, assim, se for analisar, eu prefiro muito mais o Ralf do que o Jadson. Sim, eu manteria o Ralf mesmo se fosse pra, sabe aquele reserva de luxo? Porque vai ter jogo que você vai precisar de um jogador igual o Ralf e o Corinthians não tem. E é um cara que gosta do Corinthians, que conhece o Corinthians, torcida da moral, entra exatamente. sem pressão. Mas, assim, não enxergaram dessa forma. Aí eu acho que o Thiago Nunes errou feio. Mas vamos deixar trabalhar também. Vamos ver o que ele mostra, o que ele acredita, são as convicções dele, se contratou. Talvez a diretoria falhou. O Thiago Nunes falhou, a diretoria falhou. E os 2 gols da Ponte foram em saídas de bola, né? Os 2, assim, bem parecidos em saídas de bola errado do Corinthians. Uma até em cima do Richard, que talvez naquela posição seria o Ralf. Pois é, bem lembrado, verdade. Mas... eu acho assim, a gente já disse aqui que foi dos técnicos, eu acho que foi uma excelente contratação do Corinthians. Tempo é aquilo que a gente fala, a gente roda, mas sempre acaba no tempo de trabalho, né? Mas eu ainda vejo o Corinthians ainda um pouco perdido. Muito por isso, pela falta de reforços, também porque por pouco tempo de trabalho, né? Acho que o Corinthians vai se encaixar, mas ainda vejo um pouco perdido e não acredito em muita coisa no Paulista. Apesar que o Corinthians é um time incrível, né? Cresce na final, que assim, você não dá nada, você não aposta nada e de repente assim, ele leva o título. Hoje em dia a gente tem falta, não vou dizer personalidade, porque todo mundo tem personalidade, cada um tem a sua, mas falta aquela personalidade forte na maioria dos jogadores do futebol brasileiro. E parece que no Corinthians os jogadores ganham essa personalidade e acaba sobressaindo sobre os demais. A final do Paulista do ano passado, pra mim, isso fica claro. Sim. Claro, faltou o São Paulo catar e falar assim, não, vamos ganhar, vamos pra cima, não importa que estamos aqui, Itaquera e já era, talvez tivesse ganhado do Corinthians e aí uma seca de alguns anos de título tivesse acabado. Então... E eu acho que isso vai acontecer com o Luan. Acho que o Luan vai ganhar essa... Acho que vem pra recuperar, eu acho. Se tiver paciência, ok. Eu não sei, eu acho o Luan um cara que ele se perdeu na carreira. Lógico, pode a qualquer momento dar a volta por cima. Muito talentoso. E eu torço pra isso. É realmente um grande jogador. Teve momentos belíssimos no Grêmio. Foi campeão da Libertadores, jogando muita bola. Indo na Argentina lá, sem tomar conhecimento dos adversários, isso e aquilo. Mas do nada parece que vira a chavinha, o sucesso chegou num ponto que talvez tenha atrapalhado e começa a ter problema. E falando em Corinthians, aqui nas redes sociais, né? Eu tava dando uma olhadinha aqui na live do Vamos Pro Jogo, a Mari tá aqui, a Daiane, o Vinícius Bacelar. O Vinícius Bacelar soltou um graças a Deus, perdeu o Cleison. Você vê, você colocando aí que o Corinthians perdeu um jogador, ele tá comemorando que foi embora. Pois ingrato. Eu gosto do Cleison. Acho que ele teve alguns altos e baixos, mas eu gosto. Acho que poderia ter continuado. Eu não sei se eu tô enganado, e o Vinícius pode até me ajudar, mas eu acho que o Thiago Nunes queria a permanência, mas a diretoria aceitou por condições financeiras mesmo. Pode ter ocorrido isso, mas também tinha uma pressãozinha da torcida. A torcida já não tava, meu amor, com o Cleison. Você tira pelo o Vinícius Bacelar, e eu conheço outros corintianos que não suportavam. Caía no Cleison, morria a jogada. Sabe o que vai acontecer? Vai jogar muito no Bahia. Bahia, meu querido, não sei o que tá acontecendo. Olha, vai pro Bahia, tá organizado. Bahia é um e time Fortaleza, olha, estão recuperando o respeito do futebol das equipes do Nordeste. Ele mandou outra mensagem aqui, o Vinícius, falando que já ama o Cantígio. Pois é. Não, eu não amo, vamos esperar viu? Quanto tempo que vai durar esse amor. Vamos ver quanto tempo vai durar. Entrou o Tony aqui também, velho conhecido, Vamos Pro Jogo. Abraço, Tony, tá aí na live. Manda aí sua opinião sobre as contratações, sobre o Corinthians, sobre o Paulistão, sobre os grandes times do futebol paulista aí nesse começo de temporada. Faltou a gente falar? Do Santos, né? Do Santos. Santos que chegou com um tal de Gesualdo. Que coisa, né? Parece que o Brasil é estranho. Né? Não servia, de repente abriu a porteira. O Brasil é assim, são os técnicos velhos, depois são os técnicos novos, todo mundo entra. Chegou o Jesus, deu certo no Flamengo, começa a surgir Jesus em tudo quanto é lugar. Pois é.
E assim, se eu já acho o Corinthians perdido, eu acho que o Santos dos grandes... Nessa escala que você perguntou no começo, eu acho que o Palmeiras está à frente, depois Corinthians e São Paulo estão ali no mesmo patamar se descobrindo, talvez o São Paulo, como o Diniz está desde o ano passado, um pouquinho na frente, mas isso aí se for é mínimo. O Santos pra mim é o que tá mais atrás, como o pessoal gosta da brincadeira, é a quarta força, depois a quarta força acaba campeão, Exatamente. Né? Mas aparentemente é a quarta força. Acho que pelo treinador, assim, não posso dizer porque não conhecia como treinador, não acompanhava o trabalho dele, mas a partir do momento, ele criticou muito o Jorge Jesus de ter vindo pro Flamengo, né? Deu entrevistas em Portugal, falando o que ele estava fazendo no Brasil, enfim. E depois vem pro Santos, um Santos que vive problemas extra-campo muito forte, né, de questões políticas, desde a sua última eleição aí, vem vivendo impasses na diretoria. E perdeu aí, na minha opinião, um ótimo zagueiro, Gustavo Henrique, que foi pro Flamengo. Enfim, já era um jogador que já estava acostumado, que já conhecia. O Gustavo teve sérias lesões, mas foi um jogador que conseguiu se recuperar e voltar a jogar em muito bom nível. Excelente zagueiro. Excelente zagueiro. Então, enfim, eu acho que o Santos aí sem muito dinheiro, né? Para buscar nomes importantes. Apostando na molecada aí, mercado. Acho que até no meio de semana estreou um rapaz, o nome dele é muito parecido com Renier, não sei se é Rene, alguma coisa do tipo. Eu até falei, poxa, parece que até os nomes, né, começa a surgir tudo igual, né? De 16 anos. De 16 anos. Então assim, o Santos ele tem essa coisa e a torcida abraça a molecada, até prefere a molecada do que os experientes. Quando você pensa que não, o Santos consegue fazer boas campanhas, não passa sufoco, vamos dizer assim. Talvez não seja campeão, mas acaba sempre bem colocado nos campeonatos, né? Só que eu acho que isso vai muito do DNA do treinador. Tem treinador que sabe trabalhar com categoria de base. Então, dizem que ele sabe. Tem treinador... Não sei. Eu também não... Vamos esperar. Até agora, assim, eu ainda não vi nada de diferente. Exatamente. É o começo... poucos jogos ainda, né? Apesar que a gente fala em poucos jogos, mas o Campeonato Paulista é um tiro curto, né? Você piscou, acabou a primeira fase. Já estamos na quarta rodada, né? Já tem time que já tá preocupado com rebaixamento, já tem time que já tá encaminhando a classificação ali, tem grupo ainda que tá bem embolado. Falando até em quem já tá preocupado aí, o Água Santa, né? Que tá jogando pela segunda vez a Elite Futebol Paulista, né? Isso. E ainda não pontuou. Né? Mandar aí, Rominha, dá uma força aí, cobra os Vamos lembrar também, que o Água, pra quem perdeu aí, subiu por conta dessa junção de Bragantino e Red Bull, né? O Bragantino aí, que na minha opinião, tá decepcionando. Eu imaginei Criou que fosse tanta expectativa, né? Falou que vai chegar. É que assim, teve uma mudança também de treinador. Tá apostando no cara totalmente jovem, desconhecido, né? Fez, acho que um trabalho no América Mineiro, né? Exato. Foi o trabalho que ele fez lá. Então, assim, também vamos dar tempo, não vamos esperar como grande potência. Mas, realmente, eu tava esperando ver um Bragantino voando, né? Os números financeiros de investimento, das contratações que foram feitas. Venderam muito bem, né? A imagem do Bragantino. Exato. E nesse começo de campeonato não tem encantado. Fez o primeiro jogo difícil contra o Santos, empatou no 0x0. Isso. Já teve uma vitória. E perdeu. E perdeu depois, né? Isso, uma vitória, um empate e uma derrota. Acho que é isso. Enfim. Vamos esperar. Então, bom... Tudo é tempo, né? Tá tudo muito cedo pra fazer qualquer tempo, mas previsão. Assim, eu vejo já uma definição de campeonato paulista. Claro, os grandes já na próxima fase e os times do interior que provavelmente irão passar são aqueles que a gente já vem de anos anteriores vendo que tem feito bons trabalhos. Exatamente, porque os times do interior vêm forte. É diferente dos outros estaduais. Você aposta em quem, assim? Assim, no grupo do Santos, por exemplo. Santos, Ponte Oeste e Água Santa. Eu vou falando aqui pra você, eu tô com a tabela aberta. Ah, que bom, Samu. Quem que você acha que vem aí? Eu vou passar na ordem que tem classificação. Hoje o Santos é primeiro, tem Santos, Ponte Oeste e Água Santa que ainda não pontuou. O único time que não pontuou ainda no campeonato. Você acha que vai ficar entre Santos e Ponte, sem nenhuma surpresa? Entre Santos e Ponte. Oeste não deve surpreender? Oeste? Jamais. Não surpreende? Jamais. Pô, Oeste de Barueri, tô torcendo. Vai ter dia 15, se não me engano, é Oeste de Barueri. Jamais. Oeste de Barueri, São Paulo, lá em Barueri.
Vou ver se estarei presente no estádio. Pois é, e é um estádio bacana pra assistir jogo. É um estádio bem legal. Não vejo o Oeste, não. Surpreendendo. No grupo B, então, temos... Só lembrando que o Oeste tem o João Paulo, aquele que não sabe o que aconteceu, e parece que se aconteceu. Fez um puta golaço aí de calcanhar, isso e aquilo, lindo. Não foi? Eu tava assistindo o jogo. Mas também a entrevista foi maravilhosa. Foi totalmente perdida novamente. Tenho dó aí da assessoria de imprensa do João Paulo. Que coisa. Bom, no grupo B, Santo André tá liderando aí, ó, o Santo André. Palmeiras, Novo Horizontino e Botafogo. Bom, também acho que talvez aqui tá mais embolado, porque o Novo Horizontino também tem 7 pontos. Se eu tivesse que apostar aqui, eu vou de Palmeiras e Novo Horizontino. Santo André não consegue manter aí. Eu acho que não. Bom, talvez o grupo mais embolado, talvez aqui seja a dúvida. Depois a gente tem no grupo de São Paulo, Inter de Limeira, Mirassol e Ituano. Aqui, talvez o segundo colocado vai ficar assim, não que tá fazendo boa campanha, né? É o menos pior que deve ficar com a segunda vaga. Pois é, Inter de Limeira que tem Elano como técnico. Exato, mas Ituano também é uma surpresa negativa pra mim. Por todo o investimento, por todo o trabalho que já fez anteriormente. Será que o efeito Juninho lá? Juninho saiu, enquanto tava lá, Juninho tava legal. Saiu, né? Não, saiu, mas não saiu, mas tava mais presente e o Ituano teve bons momentos. Uma estrutura muito bacana, um estádio muito legal também pra assistir jogo. Não sei. Eu gostaria, gostaria de ter São Paulo e Ituano na próxima fase, mas acho que já tá um pouco difícil pro Ituano. Apesar que uma rodada tudo muda, né? Tudo muda. E esse grupo aqui, querendo ou não, talvez seja o que os times tenham pontuado menos. Tirando o São Paulo, que fez os 7 pontos aí, Inter, o segundo colocado, tem 3 pontos. E nenhum outro grupo, o segundo colocado tem 3 pontos. Então, tá aberto, mas... Bom, se o classificado aí vai ser o menos pior. Exato. E no grupo D temos Guarani, Corinthians, Bragantino e Ferroviária. Ferroviária do nosso grande amigo. Pois é. Sérgio Soares. Tô torcendo muito por ele. Também. Tomara que pegue essa segunda vaga. Então, pra mim, mesmo aqui, com um ponto... falar assim, Sérgio, estamos na torcida. A gente corta esse trechinho e manda pra ele depois. Exato, tamo junto, Sérgio. Super apoia aqui o programa. Sempre que a gente chama, vem. Um querido, merece muito aí. E conhece muito de futebol. Muito de futebol. A última vez que ele veio aqui foi uma aula. Né? Exatamente. Bom, Corinthians, né? Se eu for olhar... Cara, seria sensacional se a gente tivesse Guarani e Ponte na próxima fase. Seria sensacional. Resgatar aí o futebol de Campinas em grande estilo. Mas nesse grupo aqui, ó que loucura. A gente tem o Guarani, que é um time tradicionalíssimo aqui na cidade de São Paulo. Temos o Bragantino, que é a surpresa. E temos a Ferroviária do nosso querido Sérgio Soares. Então, assim, qualquer um que passar aqui, eu acho que vai ser uma excelente surpresa e uma excelente segunda fase jogando contra o Corinthians. Então, eu acho que aqui em relação ao investimento, o Corinthians deve ser o primeiro, mas o Bragantino deve ser aí de Guarani e Ferroviária, deve ser o que tem maior investimento, será que não? Certeza. Com o apoio da marca aí, né? Da Red Bull, mas nem sempre o investimento reflete em campo, né? É difícil. Mas vamos... Por mim, podia passar Guarani e Corinthians pra ter isso, mas eu acho que o Bragantino consegue se recuperar. Consegue se recuperar? É. Se não tiver na segunda fase, vai ser uma decepção. Porque todo mundo colocava os 4 grandes mais o Bragantino. Exatamente, então, já como uma quinta potência. 3 vagas aí. Se não conseguir esse quinto, né? Esse quinto aí vai ficar meio complicado. E amanhã, a gente falou aqui do campeonato, da manhã tem clássico já, né? Amanhã tem clássico. Temos Santos e Corinthians no horário das 11 horas, por que não às 4? Jogo da TV. Assim, a Rede Globo tá dando uma boicotada no Campeonato Paulista. Quarta-feira tá uma dificuldade pra assistir jogo. Daí você coloca lá no Sport TV, né? Pra poder ver o que tá passando. Você vai assistir Campeonato Mineiro, jogo do Atlético Mineiro, meu querido. Atlético Mineiro, olha... Tá errado. Foi difícil. Eu assisti porque eu falei, não, eu preciso assistir. Então, mas foi na dificuldade, foi com aquela vontadinha, com o controlinho na mão, vontade de mudar, viu? Eu assisti o jogo do São Paulo, tem o Premier lá, então ainda você consegue escolher, ter mais opções, né? Mas assim, a Globo, esse boicote ao Campeonato Paulista tá muito estranho. Apesar que eu tava... até fui pesquisar sobre se tinha alguma coisa... Parece que o Campeonato Paulista não vai ter mais jogos de meio de semana a partir da semana que vem já. Serão já Copa do Brasil, Libertadores. Então vai ficar só os finais de semana. Talvez a Globo falando assim, já que só de final de semana, essas 2 primeiras rodadas vamos colocar o filme. Mas eu acho impossível
o filme dá mais audiência do que qualquer futebol. jogo do Campeonato Paulista. Não importa contra quem nem de quem. Pode colocar até o Santos, que o pessoal fala que é a pior audiência. Meu, pode colocar Santos contra qualquer time lá, pô. É melhor do que ver o filme que já repetiu 300 mil vezes na Rede Globo, né? Então, Exato. pô, Globo, colabore com o futebol paulista. Não deixe o futebol paulista morrer. Morrer. Eu adoro o Campeonato Paulista. O pessoal aí tem muita gente que quer que acabe. Não que acabe, mas que os grandes não participem, que seja feito de outra forma. Eu acho que não. Acho que o Campeonato Paulista tem que existir. Talvez diminuir ainda mais a quantidade de rodadas, os grandes entrar numa segunda fase, não sei. Mas eu gosto do Campeonato Paulista. Eu queria falar um pouquinho Gosto também do Campeonato Paulista, mas eu falei do Atlético, eu lembrei da situação do Cruzeiro. Acho que vale a gente falar um pouquinho, né, Samu? Porque, assim, terminou o ano muito difícil e, pelo jeito, aí vai ser mais um ano bem difícil. Saiu uma barca, né? Uma barca. Ontem, o Rodriguinho anunciou também que não joga, fica, mas... Não aceita redução salarial. Exato, perdeu o goleiro, o Rafael, que era um ótimo goleiro, um ótimo reserva. Fabrício Bruno, zagueiro que estava na Chape e voltou aí pro Cruzeiro. São Paulo mandou o Everton Felipe. São Paulo também tá judiando do Cruzeiro. Mas obrigado, Cruzeiro. Enfim, vai ser um ano bem difícil pro Cruzeiro aí. E em relação a futebol, o Atlético Mineiro também não começou muito bonito, não. Não começou muito bem e trouxe o Homem-Aranha, né? Eu gostei desse anúncio de Homem-Aranha. Mas eu acho que ele não Guilherme gostou Arana muito. Chegou. Não gostou? Eu acho que não. Na publicação que o clube fez com um boneco do Homem-Aranha, ele comenta embaixo dizendo: não deixe mais esse estagiário assumir a publicação. Eu não vi isso, depois eu vou dar uma pesquisada. Mas eu achei a sacada do Homem-Aranha bem legal pra anunciar. O Arana, eu tive a oportunidade de conviver com ele e com o Malcolm. Quando os dois foram pra fora do país, eu apostava muito mais que o Arana fosse dar certo do que o Malcolm. E o Malcolm me surpreendeu. O Malcolm ficou muito maduro. O futebol, assim, cresceu muito. Eu acho que ele ainda vai dar muitos frutos positivos aí. O Arana acabou se perdendo, acabou sendo emprestado, acabou não conseguindo desenvolver o futebol que ele desenvolveu no Corinthians. Apesar que vale lembrar que já no final da passagem dele pro Corinthians, ele já deu uma caída, né? Mas eu acho importante voltar pro Brasil. Mas natural também essa caída. Sim. Ele veio um rapaz novo, sim, né? Mas começou, deu um boom. Exato, mas diferente do Malcolm, que já foi numa outra fase. Sim. Porque tô comparando os dois. Acho que é importante ele voltar pro Brasil, importante estar com os amigos dele, importante estar com a família. Acho que tem tudo para recuperar o futebol. O problema do Arana é cabeça. E outra coisa nessa situação do Arana, eu concordo que o problema é cabeça, tem que colocar aí se quer realmente ser um grande jogador. Mas o engraçado foi não voltar para o Corinthians, né? Fez toda uma novela. E o Corinthians queria muito, né? Foi. Até eu tava vendo ontem um dos grupos aqui de WhatsApp, a gente conversando, o Cadu, que já fez parte aqui do Vamos Pro Jogo, fez uma crítica à diretoria. Porque assim, a diretoria do Corinthians perdeu pro Atlético Mineiro. E se você for ver, com valores nada muito fora do que acontece no futebol brasileiro. Foi estranha essa negociação. Tem muito uma coisa de empresário também, né, Samu? O empresário, meio, né? Apesar do empresário do Arana ser uma pessoa muito envolvida com o Corinthians, a gente não sabe o que passou Até por trás. onde? Às vezes fica até difícil a gente fazer uma crítica, porque a gente não sabe Não, mas se é pra criticar o Andrés, eu critico. desses bastidores. Por sinal, meu Facebook me lembrou, acho que amanhã faz aniversário que ele venceu a eleição do Corinthians. Credo. Pois é. Ó, voltando aqui ao Facebook, aqui tem um recadinho, ó. Com relação ao Corinthians, o vô Juca concorda com a Carol. É meu avô, Tá vendo aí, beijo ó? pra ele, tá vendo? Um grande abraço aí pro vô Juca. Hoje- E pra Márcia aqui, mãe da Carol. Hoje minha mãe tá vendo? acompanhada, tá sintonizada. vendo? Vinícius Bacelar soltou aqui do Cleison que ele teve paciência demais, tá vendo? A torcida é brincadeira. Sônia Alberto mandando os parabéns aqui, obrigado. Tamo aqui começando esse novo ano. Bom, é isso. Você puxou esse assunto Atlético Mineiro, Cruzeiro, isso e aquilo, e o Grêmio? Então, O Grêmio levou Thiago Neves e Diego Souza. Pois é, a gente até fez essa pesquisa no Instagram do Vamos Pro Jogo. Pra quem não segue, já fica aí o convite, vai lá, Por segue favor. a gente, pô, dá moral. A gente grava vídeo toda O semana, Instagram né? é o quê? Arroba? Arroba Vamos Pro Que Jogo. é isso no Facebook? Vamos Pro Jogo 10. Tá vendo? Enfim,
Sabe o que eu penso? Vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai? Acho que o Renato Gaúcho arrumou um belo Cara, problema pra ele. Assim, eu também acho que não vai dar certo. Mas se o Renato Gaúcho conseguir que esse time jogue, que esses caras joguem no Grêmio, na boa, levem o Renato Gaúcho pra seleção. Porque aí o Hexa está mais que garantido. É sério. Ó, o Diego, pra mim, é ex-atleta já. Faz tempo. Desde São pela Paulo. forma física, você já repara Falta que... comprometimento, falta muitas coisas. Exato. E Thiago Neves, assim, nunca fui fã da pessoa que ele se mostrava ser, e depois dos últimos acontecimentos aí no Cruzeiro, Lamentável, foi um ano que manchou demais a carreira dele. tudo bem, eu acho que a torcida escolheu ele pra ser aí o líder, né? E o principal culpado também pelo rebaixamento. Então, mas quando o torcedor fala isso, eu sou um cara que eu fico meio puto, porque eu acho que o Cruzeiro, ele teve, não porque eu sou fã do Rogério Ceni, mas teve um momento que era assim, ó. Se mandar o Rogério Ceni embora e ficar com o Thiago Neves, vocês vão cair. Se vocês colocar o Thiago Neves no lugar e acreditar no Rogério Ceni, vocês têm a chance de salvação. O Cruzeiro optou por cair. E a torcida apoiou isso aí. Esse eu acho que é o grande problema do Cruzeiro. Então, não adianta agora jogar a culpa nele. Exato. Que tem culpados, tem. Thiago Neves é culpado, diretoria é culpada, tem muito culpado nessa história aí. Não foi da noite pro dia esse rebaixamento do Cruzeiro. Concordo. Enfim, eu acho que não vai dar certo. E assim, lembrando outra surpresa que teve no futebol brasileiro ontem. Honda chegando no Botafogo. Então, diz que pediu até carro blindado, né? O futebol tá muito louco mesmo. Botafogo, né? O Botafogo, ele consegue umas contratações assim impressionante. Pois é. Não que o Honda seja um jogador fantástico. Mas eu acho que vai ser um grande jogador. personagem, sabia? Esse é o ponto. Por exemplo, vou querer parar pra assistir agora um jogo do Botafogo pra ver ele jogar. É legal ter esses caras. A gente nunca imaginou ter Sidorf no futebol brasileiro. A gente nunca imaginou ter Ronaldinho Gaúcho no futebol brasileiro. Assim, o retorno do Ronaldinho Gaúcho jogando em grandes clubes. O Ronaldo no futebol brasileiro. Agora o Honda chegando, lógico, tá longe desses caras. Esses caras são muito mais jogador. Sim. Mas querendo ou não, é um puta personagem do futebol. E falta isso, pro né, futebol Simão? japonês é o craque do futebol japonês. Talvez, acho que na história do futebol japonês, talvez seja o maior jogador. Não sei, posso até tá me enganando aí. Chegar num Botafogo, pô, tem até uma simpatia. Botafogo é um time simpático, a gente gosta. Vai ser legal ver o Honda. E falta isso no futebol brasileiro, porque a gente perde tanta gente boa pro futebol europeu, que quando vem um cara mais badalado, eu acho a gente abraça, né? É legal, porque é legal. Falta isso. Eu curto também. E vou assistir jogo aí do Botafogo. E continuando lá no Rio, só pra finalizar o Rio, vamos lá. Gabigol ficou no Flamengo. Pois é. Por uma mixaria ali de 17 milhões de euros por 90% do Gabigol. Que loucura. Então, Fair play financeiro não existe mais. Não existe. E vou te dizer, hein? Tô louca pra ver esse Flamengo jogar. Porque você acha que vai ser muito bom ou porque você acha que vai ter problema? Eu tô com medo. Porque chegou muita gente. É muita gente boa junto. Chegou o menino do Goiás, o Michael. Chegou o Michael. Então, eu acho que de todos os reforços, Pablo Mari foi embora. Ele, infelizmente. Abriu a vaga aí pro Gustavo Henrique, né? Eu acho que vai ser o Léo. Até gravei esse vídeo pro Vamos pro Jogo. Acho que o Léo sai na frente por ser um pouco mais ágil que o Gustavo. Olha, eu não sei não, eu tô apostando aí numa zaga Gustavo Henrique e Rodrigo Caio. Eu gostaria que fosse essa zaga, eu acho que vai dar muito certo. E o Léo também já é um pedido antigo do Jorge Jesus. Tem tudo isso, né? Então... É o cara de confiança. Se for o cara de confiança do treinador, vai jogar. Exato. E de todas as contratações, eu acho que o Michael é que vai ter que mais trabalhar ali pra... Que assim... Eu não vou criticar a escolha do cara, porque tem dinheiro, o Flamengo é uma grande equipe, isso e aquilo, mas eu acho que ele escolheu mal. Eu também acho, eu teria vindo pro Corinthians. Vai pra um time, ou pro Corinthians, ou pro Palmeiras, ou pro São Paulo, sei lá. Mas vai que ele gosta de praia, né? Que ele ir pra praia todo dia, jogar um futebol. Pro Santos ele ia sofrer um pouquinho. Mas assim, vai pra um time, o Palmeiras talvez fosse o time mais encaixado pra ele ir. Porque tá vivendo um momento, querendo ou não, bom, tem toda a pressão, crise, mas o Palmeiras vem de anos fantásticos por aí. O Corinthians também seria um excelente... um dia, um dos poucos clubes assim como o Flamengo. Ia chegar e ia jogar. No Flamengo, sei não, pode ser um ano que ele vai ficar lá sentado no banco, numa visão privilegiada do jogo. E vai perder o time.
Perdeu o time, já era. De todas as contratações que eu mais gostei foi Thiago Maia. Gosto muito do futebol do Thiago Apareceu Maia. do nada. No dia que eu vi a notícia, eu falei, ixi, Gosto chegou como? muito do Thiago Maia. E acho que aí de todas essas contratações, né, 5 contratações, se eu não estou enganada, é o que mais me agradou. Então a gente teve aí o Gustavo Henrique, o Thiago, o Pedro Rocha, né, que veio aí do Cruzeiro para poder reforçar esse Flamengo também. E o Léo, que chegou também aí para a zaga. Então, eu acredito aí que o Michael vai ser o que vai ter mais que trabalhar para poder conseguir um espaço no Flamengo. E o Gabigol, né? Como você mesmo já falou, Samu, chegou aí, né? Ficou por um grande valor, né? E vai ter que continuar mostrando futebol, né? Porque até por esse valor aí vai existir agora uma cobrança para que ele consiga continuar apresentando o futebol que ele apresentou em 2019. Beleza, né? Torcendo pro Flamengo? Cara, o Flamengo encanta, né? Você acha que não encanta? Eu não gosto do Flamengo. Ah, Eu torci pra dar errado, eu não queria que ganhasse tudo que Ah, ganhou aí, não. eu sou aquilo. Quando tem grandes investimentos, empresas, eu sempre torço pra dar certo. Pra quem sabe as outras empresas. É que tem 2 times no futebol brasileiro que quando as coisas dão certo, fica insuportável. Flamengo e Corinthians. Acabou. Então, assim... Mas eu tô acho que o sempre torcendo Corinthians contra. vai demorar Vai demorar, pouco não. pra chegar nesse patamar aí Futebol, que ele já é cíclico, esteve. né? Que já esteve. Eu acho que agora Mas o é Corinthians vai, ciclo. ó... Vamos também passar um sufocozinho, né? Ficar uns 10 anos sem ganhar nada, né? Uns 10 23, anos. quem sabe? 10 anos. Repetir. 23 eu ficaria mais contente. Alô, Diniz! Samuel tá precisando de um título. Eu tô precisando de um título. Faz tempo. Eu até tava falando ontem também em outro grupo aqui. Eu esse ano pretendo voltar aos estádios. Por favor, Certo? Samuel. Eu vivi na minha adolescência aí, começo da fase adulta, indo muito ao estádio. Peguei um começo meio ruim, 2002, 2003, que a gente não ganhava nada, mas depois eu peguei de 2005 a 2008 aí deitando. Mas nesse período todo eu nunca vi o São Paulo perder no estádio. Se o São Paulo quiser me patrocinar, Eu vi a primeira o ano passado. eu chegando lá, é vitória, assim, o empatezinho tá garantido e a vitória é quase certeza. Então, fica a dica aí. Contrate Samuel Nascimento. Pô, fica a dica pro Diniz, pro Pato. Pato É? tá precisando fazer gol, vai ver chegando lá e vai fazer gol, Pois né? pois é. Esse é um ponto. Bom, fizemos um resumão do futebol brasileiro, Caraca, né? hein? Falamos hoje. Falamos bastante. Tá vendo, minha? Vai brincando. Vai brincando. Falamos aqui, ó, de tudo que eu selecionei aqui, eu acho que eu falei de tudo. Falou tudo. Falei tudinho aqui. Então, maravilha. Mais alguma coisa do futebol paulista? Seleção brasileira, ontem... Sub-23, né? Sub-23, seleção olímpica, mas também saiu as datas do Brasil aí Teremos para o Brasil e a Argentina em São Paulo. em São Paulo, na Arena Corinthians, e depois o ano que vem um jogo no Morumbi, que agora eu não me recordo o adversário, mas dia 13 de outubro na Arena Corinthians, Brasil Vamos e ver, Argentina. vamos Provavelmente vai ser à noite. Eu gostaria muito de ir, mas jogar à noite na Arena, pra mim, é longe. É longe, né? Tem esse probleminha, né? Mas vai ser sensacional. É assim, eu gosto muito da seleção brasileira. E aí começa a caminhada rumo ao Hexa. Tomara que o Tite mude afirme, um pouco, né? Assim, o jeito que ele tá conduzindo a seleção brasileira é que o Brasil comece a encantar, jogar e encantar e dê oportunidade pra quem tá jogando bola. Esquece nome. Quem tá jogando bola, futebol é momento. O cara tá bem leva. Lógico, ele tem que ter uma estrutura, tem que ter alguns jogadores que vão fazer parte do começo até o fim da caminhada do Hexa aí, mas, meu, se o Michel estiver jogando bola, leva o cara. Simplesmente não importa a idade, pode estar com 50 anos. Se tá jogando bola, leva. Então, esse ano a gente já começa a ter a data FIFA respeitada, se eu não estou enganada. Então, parece que vai ser respeitada a data FIFA. Também não sei se... Porque aqui o futebol brasileiro ele respeita a data FIFA no dia, mas um dia antes ele não respeita. Então, exato, isso é complicado. exatamente. Talvez ainda, eu tive conversando ano passado com o Juninho Paulista, vai ter um pouco de problema referente a essa Copa América que vai ter novamente. De novo. Mas acredito que já vai ser um ano melhor. Vai ser um ano de transição e um ano legal para esse ponto. Já pensou até Messi aqui? Certo. Vai ser legal. Vai ser Que legal. maravilha. Vai ser legal. Vamos Bom, ao estádio, então. vamos pro estádio e estamos chegando no final.
Pois é. De mais um Vamos pro Jogo. Primeiro de 2020. Né? Primeiro de 2020. Algum recadinho, Carol? Quer se despedir? Quer Siga falar a gente das redes sociais? nas quer falar redes sociais, Manda por favor. brasa, esse é o Facebook, momento. para quem tá assistindo a gente, curta a página. Dê moral, por favor. E no Instagram a gente também tá lá. Então siga a gente, que durante a semana, a gente tá aqui no sábado, mas durante a semana a gente também produz bastante conteúdo. Tá movimentando tudo aí, né? Isso aí. E Vinícius Roma apareça, né? Por Vinícius favor. Bacelar, Vê por se, favor, se né? sábado que vem ele estará aqui, né? Deixa esse negócio de chinelinho, né? Vai, Exato, vai senão tomar já vai multa. emendar no carnaval. Vai tomar multa. Exato. Vai tomar multa, vai tomar multa. Bem, é isso, galera. Um excelente fim de semana a todos. Vamos acompanhar aí o futebol paulista e o futebol brasileiro. Com clássico. Com clássico. E vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Valeu. É isso aí. Tchau, tchau.